Olá, aqui é o psicólogo Daniel Sá. Esse vídeo que você vai assistir agora é uma série sobre autismo. Nessa parte do vídeo, você vai acompanhar algumas atividades que você, pai e mãe, poderão fazer em casa. E se você é professor ou professora que tem um aluno autista, você também poderá aproveitar essas atividades para as suas aulas. Espero que você goste. Contação de histórias. É muito importante que a família e a escola interaja com o aluno autista a partir da contação de histórias, estimulando o imaginário dessa criança. Vale lembrar que essas atividades elas podem ser realizadas tanto pela família quanto pela escola. Para a contação de história, vale usar livros, fazer desenhos, fazer teatro com fantoche, ou até chamar outras pessoas da família para atuar, ou até mesmo outros colegas de classe, contando uma história que envolva a criança. Junte todo mundo para ajudá-la a imaginar uma narrativa. Depois é possível criar uma linha do tempo em conjunto para estimular o raciocínio da criança. Outra dica é trabalhar com músicas e rimas. Separe um momento para ouvir canções com a criança, cantar junto, assistir clipes infantis. Isso contribui para o raciocínio dela. Ao entender a junção de palavras, a consciência de semelhanças e diferenças de fonemas, o sentido de uma frase ou associar imagens à fala. Uma dica muito bacana é você trabalhar o cordel. O cordel são histórias contadas e rimadas, que ajudam muito a associar as imagens à fala da criança. Dentro dessas atividades também existe uma proposta para atividades físicas. Sim, é muito importante que a criança autista pratique exercícios e atividades físicas. Em geral, não há nenhuma restrição para a criança autista quando se fala de atividades físicas. Mas é muito importante que você, como pai, como mãe, como professor, como escola, oriente a família a buscar pela opinião do médico pediatra ou neuropediatra quanto a essas atividades. Combinado? Uma dessas atividades pode ser a simples caminhada ou a natação, por exemplo. A atividade física não precisa ser difícil. Simples passeio ao ar livre. Vamos na praça, vamos caminhar um pouco. Podem agregar bastante à saúde. Essas duas opções são ótimas para a criança que precisa de ambientes mais silenciosos. Outra atividade interessante que eles propõem é o basquete. Essa é uma ideia de atividade coletiva que estimula a integração com um time. Mas pode ser um futebol, um vôlei, entre outros. E não precisa se prender a regras ou a competições, ok? O mais importante é que a criança pratique e esteja ali se sociabilizando, interagindo com outras crianças. A brincadeira pode ser apenas jogar a bola ao cesto ou chutar a gol. É só colocar a diversão para jogo, literalmente. E para colocar a diversão em jogo, literalmente, que tal uma brincadeira de circo? Isso mesmo, brincar de circo é sem dúvida uma brincadeira super divertida. Essa atividade pode ser simples. Algumas cambalhotas, pulos e caretas já ajudam a criança a desenvolver consciência corporal e colaboram com a autoestima e a autoconfiança da criança autista. Agora vai algumas dicas para o professor, a professora de matemática. Temos atividades sim para crianças autistas que envolvem a matemática. Uma delas é a contagem de objetos. Para as crianças que estão começando a ter contato com a matemática, é interessante colocar operações simples no dia a dia, como adição e subtração. Utilize sempre materiais concretos, como tampas de garrafa ou frutas. O dominó também é uma dica muito importante para se trabalhar a matemática. É um jogo que envolve operações matemáticas, raciocínio lógico e, quem sabe, um pouco de estratégia da criança. Além de trabalhar também cores. Uma atividade interessante para se acoplar à disciplina de matemática é o quebra-cabeças. O quebra-cabeça ajuda a criança a entender as formas geométricas e, ao mesmo tempo, estimula o uso da imaginação. Estamos muito focados hoje numa ideia de celular e televisão. E muitas atividades, como aplicativos e vídeos, não estimulam como deveriam estimular. Eles acabam fazendo com que a criança fique mais tempo parada e sem estímulo.
e isso não é bom. Se você hoje está me ouvindo, tem um filho autista, procure saber que tipo de programação ele está assistindo e que tipo de aplicativo ele também está trabalhando. Porque caso esse aplicativo ele não seja eficaz, ele não irá contribuir para o desenvolvimento da criança. Existem muitos aplicativos que são extremamente importantes e são apropriados para crianças com autismo. Agora são algumas atividades que envolvem a escrita. Olha só que interessante. Porém, uma observação. É importante lembrar que alguns materiais eles podem provocar algumas sensações desagradáveis à criança. Por isso eu oriento você a ficar atento ao tipo de material que você usa. Um material muito simples e que possivelmente a maioria das escolas tem é a massinha de modelar. E não é difícil de encontrar esse material. Além de colaborar com a coordenação fina, essa atividade permite que você molde letras e números para brincar com eles. Vale brincadeiras com argila, tinta e areia também. No caso de crianças com maior sensibilidade tátil e que não gostem de se sujar, é interessante ter sempre uma toalhinha junto para que elas possam resolver esse ponto sem deixar de brincar. Lembra que eu falei algumas sensações desagradáveis? Então você precisa estar preparado para isso, seja você pai e mãe ou você professor. Uma brincadeira e uma atividade muito interessante é em cima da linha. Segurar um lápis com firmeza nem sempre é fácil para uma criança com autismo. Depois de ajudá-la com isso, que tal treinar um pouco o formato de cada letra? Faça diversas letras ou formas geométricas pontilhadas no papel e deixe que a criança escreva por cima, traçando linhas em cima do pontilhado, até que consiga fazer traços mais uniformes. Interessante, não? Uma tarefa simples, que possivelmente você já tenha feito com outras crianças, mas que talvez não tinha tido a ideia do quanto isso pode ser útil no desenvolvimento de uma criança autista. Outra dica que eu quero deixar para você é o diário. Não o seu diário de classe, mas o diário. Olha só, um exercício que incentiva a expressão dos sentimentos, a organização dos pensamentos e, se for do interesse da criança, a construção de histórias. Pode ser feito em parceria com os pais e, depois da alfabetização, claro, seguir para a escrita autônoma. Como trabalhar um diário se eu tenho um aluno na educação infantil, por exemplo, ou seja, antes da alfabetização? Esse diário ele pode ser feito por imagens, né? A partir daquilo que ele sente. Quais são os sentimentos? Então, a partir daquelas imagens pesquisadas, recortadas, ele vai colar e vai montando o seu diário ali. Sugiro essa ideia para você. Bem, estamos chegando ao final do nosso vídeo e algumas pessoas estão se perguntando: será que o meu filho ou o aluno com autismo, ele pode ser inserido na escola regular? Sim, ele pode e deve ser inserido na escola regular. O PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, elaborado em parceria com a equipe de atendimento multidisciplinar, irá orientar os professores na adaptação de conteúdo para o potencial do aluno. A convivência da turma é enriquecida com a inclusão do estudante autista. A convivência da turma, ela sem dúvida, ela é enriquecida com a inclusão do estudante autista. É claro que em alguns casos existe a necessidade do mediador. E o mediador ele é muito importante quando se trata de um aluno autista, pois ele irá facilitar aquela atividade aplicada pelo professor. E, sem dúvida, o aluno com autismo, ele precisa desse acompanhamento diário. Lembrem-se, existem 3 níveis considerados para o autismo. Por isso, então, a necessidade de ter uma pessoa, ou seja, um mediador, alguém preparado, que tem um conhecimento pedagógico para estar ali dentro da escola e fazendo esse papel junto ao professor regente.